Para o Luffy virar Yonkou, o que ele mais teve que fazer? Encher o bucho de comida, que não foi, né? Na verdade, causar um caos por onde passava, derrotando inimigos. Desde os inimigos mais fracos e menos famosos, até inimigos mais casca-grossa e temíveis entre os mares, a ponto de bater de frente com lendas da pirataria. A dinâmica dos inimigos que o Luffy enfrentava, interessante, onde geralmente são os maiores filhos da mãe, e o Luffy decide chutar eles. E o pior, mesmo eles merecendo, Luffy nunca mata seus inimigos. Isso até mesmo já foi abordado pelo próprio Oda. Isso chega até mesmo a dar raiva na gente porque alguns merecem e muito morrer. Mas na sua última batalha importante, essa dinâmica mudou. Dada essas informações, eu decidi pesquisar a fundo o paradeiro de cada inimigo do Luffy. Pois já que ele não mata, esses inimigos vão para algum lugar. Alguns são presos, outros escapam e tem aqueles que foram de século perdido. Foram apagados, foram mortos. Então bora ver como estão os inimigos do Luffy. Álvida. Ela era aquela vilã que foi a primeira inimiga do Luffy. No início, ela foi representada como uma vilã bem acima do peso e muito ranzinza. Já o Luffy, que não ligava pra nada, conseguiu facilmente derrotar ela com um soco. Depois disso, ela comeu a Sub no Mi, a fruta de deslizamento que fez ela perder toda a sua gordura corporal. Álvida se aliou a Bug para derrotar Luffy e em Logital, eles conseguiram deixar o Luffy imobilizado. E eles realmente iam matar Luffy ali mesmo, mas a sorte foi o Dragon que salvou seu filho antes que ele morresse. Hoje a gente pode até dizer que ela é uma comandante de Yonkou de um cara que a gente vai falar já já, Morgan. Ele foi representado como capitão da marinha muito malvado e cruel, mas o Luffy e o Zoro conseguiram vencê-lo, fazendo a marinha prender o seu próprio marinheiro pelo fato dele ser muito cruel com civis. Depois de ser preso, ele estava sendo escoltado pela equipe de Garp, junto do Helmeppo e do Kobe, que ainda estavam iniciando suas vidas como marinheiros. Porém, o Morgans usou Helmeppo, que é o seu próprio filho, como refém e conseguiu fugir. Desde então não se sabe o que aconteceu com ele, e é provável que ele esteja numa vila aí roubando e fazendo crueldade, que é o que ele sabe fazer de melhor. Bug. O nosso querido God Bug, né, foi o que mais deu uma reviravolta no mundo de One Piece. Quando ele conheceu o Luffy lá no terceiro episódio do anime, ele era apenas um pirata temido no West Blue. Nessa ocasião, ele estava causando muito tumulto na ilha de Orange Town, mas graças a uma reunião da Nami e do Luffy, o palhaço foi jogado para mais longe possível. E ele conseguiu sobreviver e continuou tentando acabar com o Luffy, mas sempre falhou. Só que depois de anos de muitos feitos que ganharam relevância mundial, ele se tornou um dos piratas mais influentes do mundo. Primeiro se tornou Shichibukai, depois se tornou um Yonkou após supostamente fundar a Cross Guild, a organização que tem como aliados Dracula Mihawk e Crocodile, que são muito poderosos. Ou seja, o Bug tá provando que é possível sair do fundo do poço até chegar ao topo, de uma forma bem simples, na pura sorte. Capitão Kuro. Anteriormente, ele era o capitão de um navio pirata chamado Gato Negro, e sua aparência elegante e sorriso frio escondiam suas verdadeiras intenções malignas. Kuro, em busca de riquezas e poder, elaborou um plano maquiavélico para abandonar sua vida pirata e assumir uma nova identidade como mordomo de Kaya, que é uma jovem herdeira de uma família rica. Sob essa fachada, ele pretendia herdar a fortuna da jovem e se tornar um homem de respeito na sociedade. Mas sua trama foi descoberta por Luffy e seus amigos, que estavam determinados a proteger Kaya. Depois de uma batalha intensa e emocionante, Luffy finalmente derrotou Kuro, frustrando seus planos malignos. Com seu sonho despedaçado, Kuro desapareceu de vista. E apesar de uma aparente derrota, rumores começaram a circular sobre Kuro ressurgindo como pirata. Alguns dizem que ele voltou à vida de terror e de saque, buscando vingança contra Luffy e aqueles que o impediram. No entanto, seu paradeiro atual é desconhecido e a última vez que vimos ele foi no arco de Logital, onde é mostrado ele reagindo à recompensa de 30 milhões de Luffy. Don Quick. Esse foi o antagonista que enfrentou Luffy e sua tripulação durante a saga do Baratie, e ele queria apenas uma coisa: tomar o lendário restaurante flutuante Baratie. Motivado pela busca por comida de alta qualidade, Don Krieg acreditava que o Baratie era o local perfeito para ele satisfazer seu paladar exigente. E seu verdadeiro objetivo era usar o restaurante como base para conquistar a Grand Line, a lendária Rota dos Piratas, e estabelecer-se como o poderoso Imperador dos Mares. Determinado a alcançar seus objetivos, Don Krieg liderou sua frota e atacou Baratie com uma força esmagadora. Mas graças à intervenção de Luffy e seus aliados,
seu plano foi frustrado e sofreu uma derrota avassaladora. E após a batalha, seu imediato, Jin, o resgatou e o levou embora, prometendo que um dia ele voltaria. E tanto, desde então, Don Krieg nunca mais foi visto em ação e sua ausência intrigou muitos fãs de One Piece, levando especulações sobre seu destino e futuro. E alguns acreditam que ele pode ter abandonado sua busca pelo poder e se retirado para uma vida mais tranquila, enquanto outros imaginaram que ele está secretamente planejando seu retorno triunfante. Arlong. Sua ambição era clara. Ele desejava criar um mundo em que os peixes governassem e os humanos fossem subjugados. Arlong estabeleceu seu domínio na vila Kokoyashi, que é uma ilha do East Blue, onde oprimia e extorquia os moradores humanos. Ele impunha seus altos tributos e vivia em luxo enquanto explorava cruelmente aqueles que não podiam pegar. Sua crença na superioridade dos homens-peixes alimentava seu desejo insaciável de poder e controle. Mas o Arlong conheceu seu destino quando Luffy e seus companheiros chegaram à ilha. Determinado a libertar os habitantes da tirania de Arlong, Luffy confrontou o vilão em uma batalha épica. Com seus punhos de borracha, ele derrotou o Arlong, pondo fim ao reinado opressor dos homens-peixes. E após sua derrota, Arlong foi capturado e levado para a prisão de Impel Down, uma das instalações penitenciárias mais notórias e impenetráveis do mundo. Lá, ele foi encarcerado e permanece até os dias de hoje preso, cumprindo sua sentença pelos crimes que cometeu. Smoker. Ele apareceu lá em Loguetown e era apenas um capitão da marinha. Ele foi o primeiro personagem que mostrou uma superioridade tão grande contra Luffy. Tudo isso se deve à sua incrível Akuma no Mi tipologia, que faz os personagens que não são usuários de Haki terem grandes dificuldades contra eles. Hoje, 2 anos depois, ele se tornou ainda mais forte, chegando ao ponto de vice-almirante da marinha. E ele sempre tenta capturar o Luffy, como exemplo no arco de Punk Hazard, onde ele rastreou o Luffy para ir até a sua procura. Porém, ele não conseguiu pegar o chapéu de palha e falhou miseravelmente em sua missão. Wapol. Wapol, o excêntrico rei do reino de Drum, tinha como uma índole bastante duvidosa. Ele era conhecido por ser egoísta, ganancioso e totalmente despreocupado com o bem-estar do seu povo. Seu único objetivo era satisfazer seus próprios desejos e enriquecer às custas dos outros. Quando Luffy e seus amigos chegaram ao reino de Drum, Wapol não mediu esforços para expulsá-los e manter seu controle sobre o reino. Ele não se importava com a saúde dos cidadãos e não hesitava em usar sua autoridade para silenciar qualquer um que se opusesse a ele. No entanto, o Wapol conheceu seu fim quando enfrentou Luffy em uma batalha, e o poderoso soco do Luffy mandou o Wapol para longe, deixando o tirano longe do trono. E após sua derrota, o Wapol permaneceu temporariamente fora de vista de todos. Mas surpreendentemente, algum tempo depois, o Wapol reapareceu em uma nova forma de negócio. Ele começou a usar seus poderes de Akuma no Mi para fabricar brinquedos, capitalizando sua habilidade de transformar partes do corpo em metal. E ele fundou sua própria empresa de brinquedos e se casou com Cinderella, uma mulher misteriosa que o acompanhou em suas novas empreitadas. 2 anos se passaram e Wapol recebeu um presente inesperado. Os nobres mundiais, em sua estranha sabedoria, concederam a Wapol um presente inesperado: seu próprio reino. Agora ele reina como o rei do reino de Tambor Negro, um título que certamente enche ele de orgulho e de poder. No entanto, no Reverie, ele acabou vendo coisas que não devia e acabou fugindo junto com Vivi, e atualmente ele está foragido. Crocodile. Ele causou um monte de problemas na busca pela arma ancestral Pluton, e esse sujeito era tão ambicioso que estava disposto a mergulhar o reino inteiro de caos só para conseguir o que ele queria. Mas aí veio o Luffy pronto para salvar o dia. Em uma luta incrível, Luffy deu um fim nas pretensões de Crocodile e mandou ele direto para a prisão de Impel Down. Parecia que finalmente a justiça havia sido feita. Mas olha só, Crocodile não é do tipo de gente que se deixa abater facilmente. Pouco tempo depois, ele conseguiu escapar da prisão com a ajuda do próprio Luffy. É isso mesmo, o Luffy estava lá tentando salvar o irmão dele e acabou libertando o crocodilo traiçoeiro também. Coisas loucas que acontecem só no mundo de One Piece. E depois de dar o fora da prisão, Crocodile voltou à pirataria com tudo. Ele não deixou barato e fundou a Cross Guild junto com Bug, o Palhaço e Mihawk, e essa parceria sinistra tornou Crocodile um dos piratas mais perigosos do mundo. Enel. Esse sujeito tinha uma paixão louca por viagens e estava determinado a desvendar os segredos do mundo. Mas aí veio o Luffy e acabou derrotando o Enel. Foi uma batalha elétrica de tirar o fôlego,
mas no final das contas o Luffy saiu como vitorioso. Só que o Enel não desistiu facilmente e ele tinha um truque na manga, ou melhor, uma nave espacial. Ele usou sua nave para dar o fora da Terra e foi para a Lua. Sim, você ouviu direito, ele foi para a Lua. Lá na Lua, o Enel descobriu ruínas antigas, tecnologia avançada e até seres robóticos. Ele conseguiu ligar esses robôs usando sua própria energia elétrica e está até hoje desvendando todos os mistérios que rondam o local. Imagina só que loucura, né? Então, enquanto o Luffy continua suas aventuras pelo mar, o Enel está explorando a Lua e desvendando seus mistérios. Ele realmente levou a sua curiosidade e espírito aventureiro a um novo patamar. Agora não sabemos exatamente o que realmente o Enel está aprontando na Lua, mas com certeza ele está envolvido em coisas grandes. E aí, imagina quando o Deus Skypiea vai voltar? Comenta aí, você acha que o Enel volta sim ou não? Porque eu sei que tem gente que acredita fielmente e tem gente que acha uma teoria maluca, então eu quero saber a opinião da maioria. Aokiji. Ele cruzou o caminho de Chapéu de Palha em Long Ring Long Land para checar se a Robin realmente tinha se juntado ao bando. E foi uma visita nada amigável. Ele deu uma surra em todos, deixando Chapéu de Palha numa derrota notória. E anos depois desse encontro congelante, Aokiji recebeu uma indicação para se tornar almirante de frota. Só que aí veio a Akainu e os dois brigaram feio pelo título. Aokiji acabou perdendo essa batalha, então ficou frustrado, abandonou a marinha. Então ele se tornou um andarilho sem rumo neste mundo vasto. Mas a história não para por aí. Pouco tempo depois, Aokiji acabou encontrando os piratas do Barba Negra em uma taverna. Eles passaram horas conversando e sabe o que aconteceu? Aokiji decidiu entrar para a tripulação deles. Sim, você ouviu direito, ele se juntou aos piratas do temível Barba Negra. E assim, quando o Garp invadiu a ilha de Hashinozo, Aokiji bateu de frente com Garp e no final enfiou uma estaca bem no meio do peito de Garp. Rob Lucci. O agente da CP9 enfrentou o Luffy em uma batalha épica em Enies Lobby. Foi uma luta intensa daquelas que fazem tremer o chão. Mas no fim das contas, Luffy saiu como vencedor. Mas a história não termina por aí. Lucci não se deu por vencido e decidiu intensificar seu treinamento. Ele se dedicou de corpo e de alma até que finalmente dominou os dois tipos de Haki e despertou todo o poder da sua Akuma no Mi. Com suas novas habilidades, Lucci conseguiu uma promoção e foi elevado da CP9 para CP0. Uma unidade de elite ainda mais poderosa e secreta. Agora, ele é um dos melhores agentes do governo mundial, encarregado de missões extremamente perigosas e confidenciais. Ele também está no meio do caos que Egghead se encontra, e ao mesmo tempo que tenta concluir sua missão de matar o Vegapunk, ele tem o Luffy como pedra no sapato que não deixa ele cumprir sua tarefa, e recentemente foi derrotado pelo Zoro. Moria. O Moria, o cara das sombras, teve seu destino selado após enfrentar o Luffy no coliseu de navios de Thriller Bark. Foi uma batalha épica com direito a fantasmas, zumbis e muita confusão. No final, Luffy saiu vitorioso. E apesar de ter sobrevivido à batalha, Moria não teve a vida fácil depois disso. Ele continuou como um dos Chichibukais, mas o governo percebeu que ele não era tão forte assim e decidiu agir. Sim, eles o apagaram e retiraram seu título de Chichibukai. 2 anos se passaram e o Moria ainda não tinha encontrado seu caminho. Mas então ele teve a ideia de ir até a ilha do Barba Negra para resgatar seu subordinado que havia sido capturado. Parecia uma boa ideia, né? Mas as coisas não saíram como planejado. No final das contas, Moria foi o que acabou sendo capturado. E sim, ele saiu preso e capturado pelo próprio Barba Negra. No momento em que eu estou gravando, a Perona está na ilha do Barba Negra para tentar salvar ele. Eu gostaria de ver de novo ele atrapalhando o Chapéu de Palha porque o poder dele é bem interessante. Kuma. Esse cara deixou todo o Chapéu de Palha em apuros em Sabaody. Ele o derrotou e o enviou para locais diferentes. Mas ele fez isso por uma boa razão, ele queria salvá-los. Kuma estava disposto a sacrificar sua própria liberdade e se tornar um escravo dos Tenryubitos, em troca de proteger Luffy e seus tripulantes. Então ele usou suas habilidades de teletransporte para separá-los e mantê-los a salvo. Infelizmente as coisas não foram tão boas para Kuma e sua consciência humana foi substituída pela de um robô, tornando-se o verdadeiro escravo dos Tenryubitos. E ele perdeu sua identidade e livre-arbítrio sendo controlado por aqueles que ele um dia desprezou. Ele foi salvo por Sabo e levado até a base do exército revolucionário, voltou para Mary Joyce, foi até Egghead para tentar salvar sua filha Bonnie. Hold Jones. Ele tinha um plano ambicioso de dominar a ilha e estabelecer um império mundial onde os tritões seriam superiores aos humanos.
Mas aí veio o Luffy, sempre pronto para defender a justiça, e derrotou o Rod Jones de uma vez por todas. Foi uma batalha intensa, cheia de socos e chutes que abalaram as estruturas. No final, Rod acabou sendo vencido. Mas sabe o que é interessante? Depois da sua derrota, Rod foi preso pelos próprios Homens-Peixes. Sim, aqueles que ele queria dominar, e ele está lá até hoje, mofando atrás das grades. O pior é que ele usava muitos esteroides para fortalecer o seu corpo, e como você pode ver, ele e seus companheiros estão completamente desgastados por causa dos remedinhos que ele usava. Caesar Claw. Caesar criava armas e frutas do diabo artificiais para Kaido e Doflamingo, mas sua sorte mudou quando ele enfrentou Luffy em Punk Hazard e foi derrotado. A partir daí, esse cara simplesmente ficou rodando para todo lado. Primeiro, ele foi parar em Dressrosa, onde acabou se envolvendo em mais confusões e se tornou um refém das mãos do Chapéu de Palha. Depois, ele deu ar da graça em Zoan, outra ilha repleta de problemas. Mas a jornada de Caesar ainda não tinha acabado e ele acabou cruzando o caminho novamente com a Germa 66, Doflamingo. E ele só quer ver o circo pegar fogo. Doflamingo teve seus planos frustrados quando Luffy e seus companheiros derrotaram ele de uma vez por todas. E o destino que o aguardava após sua derrota não poderia ser pior. Ele foi enviado para o nível 6 de Impel Down. Lá, Doflamingo passou a mofar em uma cela, sendo mantido sob rigorosa segurança. E esse nível da prisão é preservado e reservado para os criminosos mais perigosos e notórios. E Doflamingo definitivamente se encaixava nessa categoria. Apesar da sua ambição de dominar o mundo e espalhar o caos, agora ele era apenas mais um prisioneiro, incapaz de realizar seus planos maléficos. O circo que ele tanto desejava ver pegar fogo havia se voltado contra ele. Katakuri. O poderoso rival de Luffy no arco de Holy Cake teve uma trajetória interessante após sua derrota. Apesar de ter sido derrotado pelo Luffy, ele assumiu a responsabilidade de proteger o reino, enquanto sua mãe e seus irmãos partiram para Wano para buscar vingança contra o Chapéu de Palha. Enquanto desempenhava seu papel de protetor, Katakuri se deparou com alguns desafios inesperados. Ele enfrentou a Germa 66, que estava tentando escapar da garra da Big Mom. E essa batalha foi intensa, uma vez que Katakuri colocou suas habilidades em prática mais uma vez para proteger seu território. Além disso, ele também cruzou o caminho dos piratas do Barba Negra, que é essa infame tripulação que acabou indo até Holy Cake e sequestrando sua irmã Pudding, o que trouxe mais problemas e complicações para a vida de Katakuri. Não podemos negar que sua determinação e lealdade à sua família são admiráveis. Kaido. Kaido, o poderoso antagonista e um dos 4 imperadores, provou ser a maior pedra no sapato de Luffy e da sua tripulação. Com uma força avassaladora, ele derrotou Luffy em várias ocasiões, mostrando-se o inimigo mais formidável que o Chapéu de Palha já enfrentou. No entanto, a história de Kaido teve uma reviravolta surpreendente. Durante a intensa batalha contra Luffy, ele acabou enfrentando a forma Nika, Deus do Sol de Luffy. Nesse confronto final, Kaido foi derrotado e ao cair da ilha, encontrou seu destino nas profundezas de uma imensa quantidade de lava. Supostamente, esse encontro com a lava resultou na morte de Kaido, colocando um ponto final em sua tirania e crueldade. Mas como em One Piece nem tudo é o que parece, é importante lembrar que a morte desse personagem poderoso muitas vezes é questionável. E assim, ainda há espaço para surpresas e reviravoltas na história de Kaido. Será que ele realmente encontrou seu fim na lava? Ou alguma possibilidade da sua volta desafiando as expectativas e criando quais tensões do mundo dos piratas? Outra que pode estar viva é a Big Mom, que mesmo caindo na lava pode ter sobrevivido, pois esses dois são muito resistentes. Mas agora, quem não é inimigo é você. Você é um aliado aqui do canal, porque você sempre dá like no vídeo, e isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e espalhar a obra de One Piece para mais pessoas. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui nesse canal somos 100% focados em One Piece. E eu sei que você ama essa obra. Então se inscreve, ativa as notificações e confere os 2 vídeos que estão passando na tela, que são sobre One Piece. Clica neles que você vai curtir. Te espero no próximo vídeo.